Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Eu estou aqui hoje para compartilhar algo muito importante para a sua vida. Então, eu espero que você vá até o final para você ouvir, para esclarecer algumas coisas do seu dia a dia. Eu quero falar sobre um sentimento chamado medo. Sabe, é impossível de se encontrar alguém que não tenha medo. Então, medo faz parte das nossas vidas. Ele não é uma coisa alienígena, ele faz parte do ser humano. Agora, nós, ainda que tenhamos medo, nós não podemos ser submetidos ao medo, não podemos deixar ele controlar as nossas vidas, porque eu vou te mostrar que aquele que o medo controla, ele se torna uma pessoa insensata. Ele começa a fazer coisas que prejudicam a própria vida porque está sendo movido pelo medo. E o diabo usa o medo para destruir a sua vida. Eu espero em nome de Jesus que depois desse vídeo você saiba como colocar o medo, onde colocá-lo. Mas, em primeiro lugar, eu te pergunto, será que Deus nos criou para ter medo? Quando Deus nos criou, será que Deus nos fez uma arquitetura de tal forma que o medo faz parte? Com certeza não. Como que o medo veio fazer parte da natureza humana? Vou te explicar. Quando Deus criou o homem, Deus colocou ele lá no Éden e Deus alertou o homem. Falou, olha, você pode comer de tudo, menos daquela árvore. E o dia que você comer, certamente você vai morrer. Então não coma. Em outras palavras, Deus falou, olha, isso aí é para o seu bem, não coma. Bom, passado o tempo, os irmãos conhecem a história, e Eva, enganada pelo diabo, o diabo pôs dúvida no caráter de Deus, falando que Deus tinha mentido, ela acreditou e ela foi comer pensando que ela não morreria, mas que aquilo seria o melhor para ela. Ela comeu, deu para Adão, e aí eles descobriram que estava nu e ficaram com medo. Então veja, medo é consequência de pecado. Não é algo que Deus criou o homem para ter, é uma consequência do pecado. Quando veio o pecado trouxe junto o medo. E aí, o que Adão e Eva fizeram debaixo do medo? Eles fizeram uma roupa para tampar a sua nudez e se esconderam de Deus. Olha a insensatez, esconder de Deus. Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. E aí Deus vem, como normalmente ele vinha, todos os dias para ter comunhão com Adão e Eva. E aí chega, cadê o homem? Aí Deus fala, Adão, onde está? E insiste, nada, ele insiste, e aí Adão fala, eu estou aqui. Estou aqui onde? Atrás das árvores. Mas o que você está fazendo aí? Não, é porque eu vi a tua voz, fiquei com medo, porque eu estou nu e tudo. E aí Deus fala, mas quem te fez saber que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Comi. Então veja, qual foi o medo de Adão? Porque ele comeu da árvore e assim que ele comeu, o que ele descobriu? Ele não morreu literalmente. Então o que é que passou pela cabeça dele? Imagina, não está explicitamente isso na Bíblia, mas dá a entender isso. É que ele pensou que Deus o mataria, porque ele desobedeceu a Deus. Veja, Deus estava protegendo Adão para ele não comer aquilo que faria mal para Adão. Mas acontece que na cabeça de Adão Deus vai me matar, então a hora que Deus aparecer, se eu não morrer porque eu comi, eu vou morrer pelas mãos de Deus. Mas Deus nunca falou que mataria Adão. Deus nunca falou que ia destruir o ser humano. O que sai da boca de Deus no tocante a você e a mim, sabe o que é? É bênção. Deus quer trazer vida e vida abundante, não é morte. Morte é consequência do pecado. Não é Deus que colocou morte na vida do ser humano, mas o ser humano ficou com medo de Deus. E isso está na natureza do ser humano agora, que é uma natureza caída. Então, olha, esse medo que você sente, que eu sinto, que todos nós sentimos, é um medo genético que começou lá em Adão e ele transmitiu isso de geração após geração e todos os filhos de Adão vão ter medo. Sabe, todos têm. Agora, essa notícia é ruim. Agora, a notícia boa é que os filhos de Adão todos vão ter medo, mas os filhos de Deus, que nascem a partir de uma nova experiência, que se tornam uma nova criatura, esses são sem medo. Não há medo na vida cristã, não tem medo nos céus. Mas eu quero te mostrar que enquanto nós estamos aqui como filhos de Deus, então eu vou fazer a diferença. Os filhos de Adão têm medo, os filhos de Deus não têm. Mas hoje nós somos um pouco de Adão por conta da carne que nós carregamos. Nós não vivemos só a nossa vida espiritual, só a nossa vida com Deus, só a nossa nova criatura, porque ainda estamos no corpo de carne. Enquanto nós estivermos nesse corpo de carne, o medo vai nos atormentar. E nós precisamos rejeitar esse medo. Deixa eu te mostrar na palavra de Deus, na minha opinião, dos dois maiores homens da palavra de Deus, eles ficaram com medo e olha o que aconteceu na vida deles. Eu imagino, se aconteceu isso na vida deles, imagina na minha e na sua. Presta atenção aqui.
Vamos pegar Elias primeiro. Os irmãos conhecem a história de Elias. O que aconteceu com Elias? Elias, um homem de Deus, usado por Deus para criar um avivamento em Israel. Israel estava completamente afundado na idolatria a Baal. Então Deus usa Elias. Elias vai lá, primeiro ele fala que não vai chover, não choveu durante 3 anos, mostrou que Deus tem autoridade. Depois ele volta e fala, vai chover, mas antes ele chama o povo lá no Monte Carmelo, faz um desafio, o desafio do fogo dos céus, para desafiar e mostrar que Deus é Deus e Baal não era Deus. E aí ele provou que Deus é Deus e Baal não era Deus, porque os profetas de Baal oraram e o fogo do céu não descia, mas Elias orou e o fogo do céu desceu. Quando aconteceu isso, houve um avivamento em Israel. O povo descobriu, Deus é Deus, somente Deus é Deus. Amém. Elias, cheio do Espírito Santo, sobe, ora, a chuva cai, ele cheio do Espírito corre, ele passa à frente de Acabe, que estava a cavalo, e chegou em Jezreel antes de Acabe, estava ali era o lugar. Elias foi chamado para Israel, ele era profeta de Deus em Israel, ele estava ali. Mas aí Acabe chega em casa, conversa com Jezabel, que era a profeta, que era a que instigava o povo de Israel a servir Baal, ela era a profetisa de Baal. Quando Acabe fala para ela que o que Elias fez, ela mandou um recado para Elias e diz o seguinte para Elias, olha, do mesmo jeito que você fez com os meus profetas, eu vou fazer com sua vida, eu vou te matar da mesma forma. Elias, ao ouvir isso, ele tinha 2 escolhas. Ele podia falar, bom, se 400 profetas de Baal lá não foi páreo para mim, Deus agiu e isso tudo aconteceu, essa mulher vai ser? Ele podia fazer isso. Mas o que aconteceu? O medo tomou conta, o temor entrou na vida dele. E a Bíblia diz que ele, com medo, para salvar a sua própria vida, o que ele fez? Ele saiu de Jezreel e foi para Berseba, que estava mais ou menos a 160 quilômetros dali. Chegado em Berseba, ele deixou lá o moço dele e andou um dia inteiro dentro do deserto. E foi parar lá no meio do deserto. Agora, olha a insensatez do que Elias fez. Elias, homem de Deus que foi arrebatado, nem passou pela morte. Então não se duvida da intimidade que esse homem tinha com Deus. Mas num instante, por causa da carne, o medo brotou e ele deixou o medo conduzir a vida dele. Ele, com medo de morrer, para salvar a vida, ele correu. Mas na hora que chegou em Berseba, ele entrou por meio de um deserto. Andou um dia inteiro e ficou lá sozinho. Agora eu te falo o seguinte, ele estava correndo de Jezabel para não morrer. Mas ele agora estava fazendo pior do que ficar na mão de Jezabel. Porque lá no meio do deserto ele ia morrer do mesmo jeito. Lá não tem água, lá não tem comida, lá não tem nada, lá tem um sol escaldante, durante o dia, à noite é um frio congelante, ele ia morrer. Então olha o que o medo fez com um homem de Deus como Elias. Para proteger a vida, ele correu e se tornou uma pessoa insensata. Porque ele estava correndo de algo, mas o que ele fez levou ele para a mesma coisa. É mais ou menos aquele ditado, ele saiu do espeto e caiu na brasa. Ele correu de uma coisa, mas ele correu para o lado pior para ele. Foi lá para o meio do deserto. Então veja, o que é que fez Elias fazer isso? Medo. Medo. Deixa eu te dar um outro exemplo. Abraão, os irmãos sabem que Deus entrou na vida de Abraão, tirou Abraão daquela idolatria toda de Ur dos Caldeus, tirou ele da família dele, a família dele era misturada com o mundo e tudo, e Deus leva ele para Canaã. E Deus, a hora que chega lá em Canaã, Deus fala, essa é a sua nova vida, é a sua nova terra, eu vou dar isso aqui para você, para a sua descendência, esse aqui é o lugar que eu quero que você viva, aqui você vai viver uma nova vida. Abraão se alegrou e tudo, a Bíblia diz que ele fez a tenda dele, com a porta de entrada dela virada para a luz, para Betel, que era também chamada de Luz, que significa casa de Deus. As costas da tenda dele ficou para Ai, que significa ruína, significa para trás. Ai estava para o oriente, Betel estava para o ocidente. Então, ou seja, Deus tirou ele Ur dos Caldeus, que era lá no oriente, e mandou ele para o ocidente, mandou ele andar na contramão. Eu não sei se você sabe, mas os antigos não andavam para o ocidente, eles só andavam para o oriente. Mas Deus mandou ele andar na contramão do que os antigos faziam. Então ele está ali, está tudo bem. Mas aí um dia ele resolve mudar sua tenda de lugar e ele vai para o Negueb. Negueb era um deserto. Deserto é tempo de tribulação. E aí ele entra nessa tribulação. Lá no meio do deserto, lá do Negueb, houve uma fome poderosa. Não só no Negueb, em toda a terra ali, estava tendo aquela fome. E Abraão agora tinha que fazer uma escolha. Ele podia voltar para o lugar onde ele estava, que era o lugar onde Deus mandou, ou, porque o Negueb
ele faz divisa com Canaã e o Egito. Ele resolveu ir para o Egito porque ficou sabendo, lá no Egito tem comida. Aí ele foi. Só que antes de entrar no Egito, veja as decisões erradas de Abraão, nesse caso. Porque Abraão, ele acertou infinitamente mais do que errou, mas nesse caso ele errou. Ao estar às portas do Egito, ele olhou para Sara e falou para ela assim, vamos conversar aqui, vamos fazer uma combinação nós dois. É o seguinte, você é uma mulher muito bonita e os homens de lá vão te desejar. E aí, por saber que eu sou seu marido, eles vão me matar para ficar com você. Então vamos fazer o seguinte, fala que eu sou seu irmão. Porque aí, ao invés deles me matarem, eles vão me guardar, vão me proteger. E aí vai ficar... Então veja, o que Abraão fez? Com medo de morrer, com medo de ser prejudicado, ele pegou a esposa dele e pôs numa situação constrangedora. O que aconteceu? Entrou no Egito. Quando entrou no Egito, aconteceu o que ele falou. Todo mundo viu que a esposa era muito bonita e tudo. Aí falaram, quem é essa mulher? Minha irmã. Aí o pessoal fez o quê? Foi lá, falou para o faraó, tem uma mulher estrangeira aí muito bonita e não sei mais o que, ela tem que estar no seu harém. O faraó leva ela para o harém dele. E aí o que aconteceu com Abraão? Ele continuou a vida dele normal. Ele continuou lá no Egito, lá tinha comida, aí ele prosperou, estava crescendo, ia tudo muito bem na vida dele. Mas a esposa dele estava lá no harém de Faraó. A família dele estava sendo destruída. Sabe por que aconteceu isso? Por medo. Medo. Então o medo de Abraão cegou ele. O medo de Abraão mudou a escala de valores dele. Ao invés dele privilegiar e pôr em prioridade a sua família, ele colocou seu trabalho, a sua empresa. Ele colocou sua vida natural à frente. Estava perdendo a família e estava tudo bem, porque estava preocupado em preservar a si mesmo, a sua própria vida. O medo levou ele a fazer isso. Agora eu quero te falar o seguinte, se o medo produziu isso na vida de um homem igual a Elias, se o medo produziu isso na vida de um homem igual a Abraão, imagina o que não vai fazer na minha e na sua. Então, olha, o medo nos leva a ser insensatos. O medo faz a gente perder a nossa escala de valores, faz a gente perder as nossas prioridades de vida. O essencial, aos olhos de Deus, ele some quando o medo entra na minha vida e na sua. Mas e aí o que fazer? O medo acontece, mas nós não podemos nos sujeitar a ele. Agora, quem é que pode realmente? Porque o medo, ele faz você pôr a sua vida no centro. O medo faz você olhar para a sua vida e falar, eu vou resolver meus problemas. Eu consigo resolver os meus problemas. Mas Elias piorou a sua vida e Abraão piorou a vida dele debaixo do medo. Então o medo não vai resolver a sua vida. O medo vai te prejudicar, porque o diabo vai usar o medo para te destruir. Sabe quem é o único que pode realmente te proteger, te guardar? É Deus. Não é o seu medo, não é você, não são as suas qualificações, não é o que você pode fazer, não são os seus dons, não é isso que te salva, não é as suas ideias, não é o seu planejamento, não são os seus sonhos, não é o processo que você acha que você sabe. Isso não protege você, não protege. E quando você tem medo, você põe você no centro e fala, eu consigo. Não consegue. Se Elias e Abraão não conseguiram, imagina eu e você. Mas Deus entrou na história. Deus entrou na história para quê? Para resolver o problema. Lá no Éden, Deus entrou na história. O que Adão fez? Ele fez uma roupa para si para cobrir sua nudez. Uma roupa de figueira. Secou as folhas, acabou. Deus entrou na história para fazer uma roupa decente para Adão e Eva. Com Elias, Deus fez a mesma coisa. Elias estava lá no meio do deserto pedindo a morte, porque ele viu, eu entrei numa enrascada, mas para valer. Olha o que é que aconteceu aqui. Eu estou no meio do deserto que eu vou morrer. Mas Deus entrou, porque ele chegou a dormir ali. Deus entrou na história, acordou Elias e falou o quê? Elias, acorda, porque eu preparei comida e bebida para você aqui. Olha o que aconteceu. Deus foi lá no meio do deserto, lá onde Elias estava cercado e dominado pelo medo, para salvar Elias. Deus salvou Adão e Eva, Deus salvou Elias. E aí entrou lá, deu comida, deu bebida para ele, falou, vamos sair daqui desse deserto. Você precisa comer, essa comida aqui é dos céus, essa comida aqui ela tem um poder sobre a sua vida. A Bíblia diz que Elias comeu, dormiu de novo, Deus acordou ele de novo, pôs comida novamente, diz que ele andou 40 dias. Porque ele teve que andar 250 quilômetros dentro de um deserto até chegar no Horebe para sair do deserto e ter sua vida restaurada. Então veja, o medo levou Elias a tomar atitudes insensatas, essas atitudes pôs ele no meio de um deserto. E Deus entrou lá no deserto para tirar ele do deserto. Olha o que aconteceu com Abraão. Abraão está lá no céu, está lá cego, está lá passivo, está lá
vivendo a sua vida e a família dele destruída, que a esposa dele estava lá no harém de Faraó. Deus entra na história. Sabe o que Deus faz? Gerou uma praga no Egito. Gerou uma praga, tudo começou a dar errado e tudo, aquela praga, os adivinhos dele lá, que praga, que é isso, tem algum problema? Descobriram, tem problema, essa mulher aí é o problema. Falou, mas como que é o problema? O que eu fiz de errado e tudo? Essa mulher tem marido, o marido dela é Abraão. Aí o faraó chama Abraão e fala, vem cá, essa mulher é sua irmã ou é sua esposa? Eu falei, é minha esposa. Eu falei, mas o que você fez? E mandou ele embora, pôs tudo dele para fora. Deus entrou na história. Deus entrou na história. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus entrou na história para restaurar a vida de Abraão, para tirar ele da égide do medo, para tirar ele do controle do medo, para pôr as coisas nos seus devidos lugares. Assim como Deus fez com Adão e Eva, Deus fez a mesma coisa com Elias, Deus fez a mesma coisa com Abraão e vai fazer a mesma coisa com você e comigo. Sabe por quê? Deus é o único que pode nos proteger, nos guardar. O meu medo não vai me salvar, ele só vai me pôr no centro e fazer eu me tornar uma pessoa insensata. Então eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Deus é o único que pode proteger e te guardar. E aí a maior expressão disso e a prova disso é que é a cruz. É a cruz, é o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe por quê? A Bíblia diz que a maior expressão do amor de Deus por você e por mim foi Jesus ter morrido, o único Filho de Deus, na cruz por você. E por que Deus fez isso? Porque Deus não gostava de Jesus? Porque Deus queria fazer uma coisa para aparecer lá nos céus? Não, porque Ele ama você. Ele te ama. Ele vai cuidar da sua vida infinitamente mais do que você mesmo, porque Ele ama você mais do que o que você se ama. E por isso que Jesus morreu na cruz. A morte de Jesus é a prova que Deus te ama. E se Ele ama, e é verdade, e Ele tem poder e é verdade, então Ele é o único que pode fazer a libertação sua do medo. Ele é o único que pode te proteger. Então o que é o que você tem que fazer? Lançar fora o medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então veja, o perfeito amor é Deus. Ele demonstrou isso na cruz. Então eu e você temos que fazer o quê? É abraçar o Senhor. É entregar as nossas vidas ao cuidado do Senhor. Não deixar o medo nos dominar, porque o medo vai nos tornar insensato e a insensatez vai nos prejudicar mais do que o próprio medo. As atitudes, os comportamentos que eu vou ter debaixo do medo prejudica a minha vida poderosamente, a sua, e prejudica qualquer um, não importa quem seja. Porque o medo é o instrumento do diabo para te torturar, para te destruir, para tirar a sua própria vida. Mas acontece que o amor de Deus, expresso lá na cruz, é justamente o contrário. Ele vem para te salvar, ele vem para te libertar, ele vem para falar, você agora tem pai, você agora tem escudo, você agora tem quem te protege. Lembra que foi a obra do Calvário que possibilitou Jesus mandar o Espírito Santo, que é o poder de Deus. Então veja, a obra do Calvário, ela resolve o seu problema de pecado, e resolvendo o problema de pecado, quando a obra do Calvário aniquilou o pecado, o que aniquilou também? O medo. Então eu quero te falar, hoje o seu medo não é legítimo, sabe por quê? Porque o medo é consequência do pecado. Só que o pecado já foi destruído, junto o medo. Você precisa crer nisso. O medo foi embora com o pecado, porque o pecado Jesus já levou sobre si. Mas o que é que a cruz produziu depois? O poder. Jesus liberou o Espírito Santo. Então hoje você não tem mais pecado, mas é cheio do poder de Deus. E o que o diabo tudo quer é que você perca isso de vista e abrace a sua vida antiga. E viva pela sua vida antiga, pelo corpo caído pelo pecado. E aonde tem medo. Então deixa eu te falar algo. Não deixe o medo dominar a sua vida. Deixe o perfeito amor entrar. Quando você tiver medo, sabe o que é que você vai fazer? Você vai começar a proclamar. Proclamar o quê? Eu sou amado de Deus. Eu não tenho pecado nenhum. Não tem razão de eu ter medo, porque Deus é o meu escudo. Foi isso que Deus falou para Abraão. Eu sou o teu escudo, não temas. Então, irmãos, em nome de Jesus, não deixe o medo destruir sua vida. Não deixe o medo controlar sua vida, mas deixe o amor de Deus fluir. E assim você vai desfrutar do Senhor. Veja, Deus não brigou com Adão, Deus não brigou com Elias, Deus não brigou com Abraão. Sabe por quê? Deus sabe que a natureza caída, se deixar ela vai fazer isso. Vai pôr o medo vai nos tornar insensato e a insensatez vai destruir nossa vida. Então Deus sabe disso, Deus só entra para abençoar. Deus entrou para abençoar Adão, Deus entrou para abençoar Elias e Deus entrou para abençoar Abraão.
e entrou para abençoar você e eu. Então, em nome de Jesus, abrace o amor de Deus. Olha para a obra do Calvário e fala, ela é minha, ela foi feita para mim, toma posse dela. Primeiro, para destruir o medo, segundo, para abraçar o amor e terceiro, para fluir o poder. Amém? Assim, você não vai ser insensato. Assim, você vai ser muitíssimo pelo contrário. Você vai ser aquele que vai descansar, não ficar com medo, não torturar, descansar na poderosa e doce presença do Senhor. E assim vai fluir o poder, vai fluir o Espírito e você vai conquistar. Amém? Então, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.